No horário canônico, né, meio-dia, sol vivo, no auge, a gente vai conectar hoje das chaves alquímicas. Então, eu trouxe para vocês uma proposta filosófica, tá bom? E eu peço que vocês respirem fundo, se conectem realmente com o coração para compreender aquilo que é a busca mais primordial do ser humano. No meu ponto de vista, é a busca pela felicidade. Hoje eu vou trazer para vocês uma série de reflexões filosóficas sobre a ideia de buscar a felicidade. Quando a gente fala em felicidade, qual é a primeira coisa que vem na mente de cada um de vocês? O que é felicidade? Já se perguntaram isso? O que é felicidade? Essa é uma pergunta muito crucial na nossa vida, porque para alguns a felicidade vai ser ter bens materiais, ter amigos, ficar em família, ter relacionamentos, ou até mesmo o famoso carro, casa e apartamento, essas coisas em time, né? Mas eu digo que assim, a felicidade, a definição de felicidade é que seria um estado durável de plenitude, satisfação e bem-estar físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude se transformam em emoções e sentimentos que vão desde coisas mais tensas até a alegria intensa ou júbilo, né? Então essa seria uma definição mais geral da ideia de felicidade. Mas a gente vai explorar aqui alguns conceitos que são do legado, né, da corrente de ouro dos filósofos. Então, se nós olharmos para a ideia da felicidade de origem grega, nós vamos ter uma ideia chamada eudaimonia, certo? Então, a eudaimonia não tem nada a ver com eu e demônios, essa coisa do tipo. É uma alegoria grega que vai falar sobre esse estado do bem-estar maior, esse bem-estar mais absoluto. E esse estado de eudaimonia, ele também é trazido depois em muitas outras ideias filosóficas pelo zoroastrismo, que é uma das vertentes mais antigas da humanidade, onde o Zoroastro vai falar algo um pouco mais material, que é do Oriente Médio, é daquela região. Ele vai dizer, não, é feliz o homem que tem que consegue ter abrigo do fogo dos animais, tem mulheres, filhos, gado e essas coisas assim. Eu digo que não é só isso não, porque senão as pessoas que têm posses e tudo mais seriam felizes, e a gente vê o contrário. Seguindo estatísticas, a gente vê que muitas posses geram também muitos problemas e as pessoas entram, às vezes, num ciclo sem fim para tentar sustentar e resolver essas questões. Então, indo para o lado mais oriental, gosto muito do Lao Tzu. Quem aqui já viu falar sobre o Tao Te Ching, né? É um tratado excepcional que fala sobre várias e várias questões da vida. E o Lao Tzu vai trazer também essa ideia, né, de felicidade como uma harmonia maior. E também Confúcio, né, que é da mesma linhagem, vamos dizer assim, só que um pouco mais novo do Lao Tzu, ele vai trazer como ideia de dever, cortesia, sabedoria, generosidade. Então aqui a gente já começa a aproximar a felicidade com qual ideia? Virtudes, né? Não é mais algo material. Então é necessário a gente fazer essa trajetória para que a gente entenda que, por exemplo, no budismo já tem uma outra visão. A busca da felicidade é sair do sofrimento pelo caminho óbvio, que muitos já devem ter ouvido falar desse caminho. Então a ideia da busca da felicidade é o que norteia todo o processo, né, da busca também do ser humano por algo transcendental. Então a gente precisa entender que a felicidade na história, né, vai ter várias definições. Aqui eu trouxe uma definição mais estoica, sendo a ataraxia como essa ideia de felicidade maior, que é a aceitação ao destino, ao autocontrole, é você entender que vai chover, vai fazer sol, vai nevar, vai fazer calor, você não tem controle sobre isso, vai ficar com raiva se teve trânsito para chegar aqui na feira, ou se, enfim, teve algum percalço no meio do caminho. Você deve entender como internamente você deve processar tudo isso, né? Então, a parte da transmutação alquímica dentro do estoicismo, ela tem muito a ver com aquilo que a gente tem controle. Então, é feliz
aquela pessoa que sabe se controlar e atinge esse nível de ataraxia na sua vida. Já para Jesus Cristo, ele vai trazer a ideia de felicidade muito mais com a harmonia alcançada através do amor. E aí a gente tem uma ideia mais sublime também, uma virtude maior, porque as virtudes são aquilo que vão dar as diretrizes para o nosso caminho. Se a gente não tem virtude, como é que você sabe se você é feliz ou se você é triste? Se você não tem parâmetro. Sabe aquela história? Para quem não sabe para onde é que está indo, qualquer caminho certo, é mais ou menos assim. Se você não sabe o que é felicidade, você, qualquer coisa pode ser e não pode ser também. Então fica muito subjetivo, fica muito abstrato essa ideia. Então aqui a gente vai ter toda essa visão, e eu trouxe para vocês também o que não é felicidade, porque também é importante a gente saber sobre isso. E aí eu vou resumir aqui essa ideia do que não é felicidade, para que vocês entendam isso de uma forma bem clara. Felicidade não existe no dualismo. Em essência, os herméticos, os estoicos, os gnósticos, os budistas, todos perceberam que a ideia de felicidade, ela não reside no mundo dual. Por quê? O mundo dual, seguindo os filósofos da antiga Grécia, inclusive, ele é um mundo que tenta imitar algo perfeito. Um mundo abstrato, um mundo astral, um mundo das ideias, por exemplo, de Platão. Quando a gente entende que a perfeição é o bem maior, a gente entende que tudo isso que está aqui, manifesto no mundo dual, tenta chegar lá, mas não chega. Então, a felicidade, como uma virtude máxima a ser atingida, ela não pode ser encontrada aqui no mundo dual. Mas calma, vocês esperem, a gente consegue ser feliz, mesmo ela não existindo aqui. Por quê? Se nós compreendermos a felicidade, isso faz sentido. Então, partindo para o próximo ponto aqui, segundo Hermes Trismegisto, que muitos de vocês devem conhecer, esse famoso mestre da tradição egípcia, da tradição helenística também, da tradição que vem dos primórdios e hoje em dia conhecendo como uma corrente de ouro dos grandes mestres, ele nos deixa um ensinamento muito importante dentro da nossa perspectiva. É importante a gente saber que somos seres de dupla natureza. Então, o animal é feliz, é uma definição, vamos dizer, mais zoroástrica ali, de ter abrigo, ter procriação, comida, tá tudo certo, né? Nós não, nós temos o nosso lado animal, temos. Nós sentimos as questões viscerais que nos fazem sobreviver, e é super normal. Mas a gente tem uma dupla natureza que é a nossa alma imortal. É o que nos faz sermos conscientes de nós mesmos. Então, essa outra natureza, essa natureza maior, ela vai ser justamente o que nos capacita a entrar nesse dito mundo das ideias, nesse local mais elevado, e aí sim atingir a percepção da felicidade. Então, quando a gente entende um pouco essa ideia, a gente entende esse propósito também da existência humana, que é um propósito divino, mas manifesto aqui na Terra. Então agora eu vou dar algumas dicas, algumas chaves, para que a gente consiga conciliar esses paradoxos, consiga, trazer um pouco mais perto essas duas naturezas e harmonizar elas de fato. Então, aqui, algumas ideias da alquimia da felicidade é que a ideia em si é transmutar aquilo que já está dentro de você. Porque se você buscar a felicidade em coisas externas, desculpa, vocês não vão encontrar. Vocês vão comprar lá um negócio novo, vocês vão trocar de relacionamento, vocês vão ficar com uma pessoa mais bonitinha, daí vocês vão enjoar, daí, aquilo passa. As coisas, elas são voláteis nesse sentido. Então, o processo da felicidade, ele deve ser atingido de uma forma interna. Qual é aquele chá que os grandes mestres nos trazem? É o coração. Então, numa alegoria alquímica, o coração funciona como um atanor. Sabe o que é atanor? Você tem forno em casa. Forno é uma ideia moderna com o atanor. O atanor é aquele forno de barro dos alquimistas para que você mantenha a chama acesa
sem aquilo queimar aqui lá dentro e sem se afogar. Então, o atanor, ele é um processo que não é nem fogo de palha, você, meu Deus do céu, estou muito emocionado, e nem aquela ideia de você ter um fogo tão branco que nem esquenta mais a tua obra. E aí, o que está esquentando ali é esse coração. Vocês têm que entender essa alegoria. Coração é lógico que não é literal. Coração é um cadinho, hermeticamente fechado, aonde nós colocamos as virtudes. E aí a gente faz uma ressonância muito forte com aquela ideia também egípcia, da balança no coração, com a pluma de mata, né? Aonde, se o iniciado, se a pessoa tiver um coração mais leve do que supostamente a coisa mais leve que possa existir, ela pode entrar nesse mundo limpo. De outra forma, não. Então, quando a gente tem um coração mais leve do que uma pluma, quando a gente tem virtudes, quando a gente não carrega o denso. Então, se você carrega denso, mágoas, né, expectativas, sabe, toda aquela coisa assim que a gente cria um cenário hipotético e às vezes isso está embasado numa busca dual, tipo, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu for lá para aquela viagem, vai ser o meu momento de pensar. Quando eu trocar de emprego, quando isso, eu quero ver. Então, essa ideia, ela deve ser limpada no coração através dessa alquimia interior. E agora, eu vou passar para vocês 4 chaves do conhecimento para a felicidade, seguindo um grande filósofo árabe. Muitos ignoram a filosofia árabe, mas os árabes são grandes alquimistas. Eles têm muito conhecimento. Tem um árabe que se chama Al-Ghazali. Esse cara é realmente muito evoluído. Para vocês terem noção só um pouquinho da ideia dele, por que eu peguei esse cara como referência? Porque ele, com 11 anos, já discutia o Alcorão com os caras mais sábios que tinham lá. E ele já foi promovido pelo sultão da Arábia para ser o professor mestre de 20 anos. Então, assim, ele era excepcionalmente letrado em todas as coisas. Ele tinha muito prestígio, muito dinheiro, família, filhos, tudo aquilo que a gente conceitualizou antes. Chegou um momento da vida dele e ele falou assim: não sou feliz. Deus não está mais falando comigo, porque eu estou aqui ensinando só uma decoreba do livro sagrado que não quer dizer nada. A felicidade não é isso, não está no livro sagrado, não está na ideia religiosa construída, não está naquela visão de status, na fama, na posse. E o que ele fez? Largou tudo e foi fazer uma peregrinação. Só com o que Deus dava para ele. Ele saiu com o camelo dele e foi por 10 anos, e foi viajar por 10 anos por aí. E aí ele encontra certas ligações essenciais na natureza, externa e interna. E aí ele nos traz essas 4 chaves de conhecimento que são necessárias para atingir um grau de alquimia da felicidade. Que é, em primeiro lugar, o conhecimento de si. Em segundo lugar, o conhecimento da realidade, ou seja, do mundo. Terceiro, o conhecimento de Deus. E em quarto, o conhecimento do próximo. Então, essas 4 chaves são importantes. E agora a gente vai desentrar isso aqui para vocês entenderem. Então, aqui a primeira chave, que é o conhecimento de si. E não podia deixar de citar: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses do universo, de Sócrates, né? Grande pai da filosofia, que vai nos trazer uma essência também, junto com a famosa e célebre frase dele: só sei que nada sei, de propósito da felicidade. O não saber, ele gera essa ideia da felicidade. Por quê? Ele está vazio da prepotência, está vazio da arrogância de que ele sabe. Ele é Sócrates, sem noção disso, Sócrates falando: só sei que nada sei, eu não sei de nada. E isso o torna feliz, porque o processo da busca é o que dava tesão para ele seguir a jornada dele, é o que dava essa visão ampla para que ele pudesse atingir um grau de consciência de si mesmo. Então, a primeira ideia, né, aqui eu trouxe algumas ideias um pouco mais filosóficas dos gregos para explicar isso. Então, a visão de Platão sobre a felicidade é que a felicidade é a prática do bem-ente. Então, Platão já tem uma visão. Platão e Sócrates são muito ligados, né? Talvez até são a mesma pessoa. Mas não vem ao caso para a gente falar aqui agora.
A prática do bem ético, então, ela tem relação com essa visão de conhecer a si mesmo. Porque a ética, ela é um embasamento das virtudes para o nortear, tipo uma luz. Você precisa ter virtude, senão o teu caminho fica descompassado, você não sabe. A tua referência, que é bom, é verdadeiro, não existe. Porque você vai com a maré, você vai junto com o que os outros falam, você vai... a mídia diz que isso aqui é bonito, então eu acho isso aqui bonito. Aquela música que está na moda é a música do momento, então é essa que eu vou escutar. Isso é falta de conhecer a si mesmo. Porque você vai na onda. Quando a gente vai na onda das pessoas, é super normal, tá? Porque a gente é criado dentro de uma constituição tribal em que é necessário ter aceitação social para se enquadrar em certos grupos. Isso é normal, só que a gente está na busca da consciência. E essa busca da consciência é o que vai nos fazer conhecer a nós mesmos. Eu acredito que todos aqui estão nessa busca por uma consciência maior, e o conhece-te a ti mesmo é a primeira chave. Por quê? Você não conhecerá Deus sem antes conhecer a si. Essa é uma chave alquímica importante. Conhecer primeiro a si, para depois buscar o fora. Isso, inclusive, dentro da navegação dos mistérios, é algo que, por exemplo, quem faz ritual, quem faz cerimônia de consagração de medicina da floresta, essas coisas do tipo, entende que os primeiros processos, ou até mesmo um processo de psicologia, assim, de psicanálise, é você curar teus traumas, suas dores internas, suas sombras. Precisa fazer as limpezas, você precisa fazer o processo todo interno para depois conseguir acessar o algo externo. Não tem como, você não consegue chegar no externo antes de limpar o interno, sabe? Então a primeira coisa é limpar a casa, é arrumar as coisas internas, é limpar o coração, é buscar entender quais são essas suas virtudes para conhecer a si mesmo, tá bom? Então, passando essa ideia, nós temos aqui a sabedoria como pressuposto da felicidade, correto? Então, aqui nessa construção que a gente está fazendo, agora a gente entende que a sabedoria, ela é como a pedra angular para que a gente tenha felicidade e não seja refém do externo, do modismo, das coisas que estão no ritual. Então, essa referência, ela vai nos trazer uma ideia que tem a ver com Descartes, que é um filósofo mais moderno ali da Renascença, 1500 e alguma coisinha. E o Descartes fala também uma célebre frase que é: penso, logo existo. Então, seria o pensamento pressuposto da nossa existência? Será que é isso? Será que é o pensamento realmente que molda toda essa ideia do existir da realidade? E aqui a gente abre para essa visão de uma chave mental, sim, que está atrelada com uma vontade. Por quê? Vontade é do coração. Então, antes eu tinha falado para vocês, o atamor precisa de um fogo moderado no coração, nem tão quente, nem tão frio assim, para que aquilo faça o processo iniciático, para que vocês consigam atingir um grau maior. Então isso é a vontade. A vontade sublima os desejos. Quando a gente tem uma vontade maior, a gente consegue ter um certo domínio sobre os nossos desejos atuais. Então essa ideia, ela é um princípio que norteia todas as tradições e é um princípio iniciático, de fato. É instaurar a sua vontade no coração para que aí sim você consiga atingir esse outro grau. E a alquimia mental, que eu trouxe aqui essa ideia de Descartes, dizer eu penso, logo existe, ela começa no pensamento, só que se a gente fosse privar dessa ideia de pensar, a existência continuaria acontecendo. Então, talvez ela não seja uma ideia tão completa assim, porque existem outros fatores, né? Que aí a gente entra na segunda chave da alquimia da felicidade, que é o conhecimento da realidade, tá bom? Por quê? O existir, a gente precisa entender, então, o que é o existir? O que é a realidade? E aí a gente vai ter algumas ideias um pouco divergentes aqui, mas é interessante a gente saber que a definição da realidade seria tudo o que existe, seja ou não perceptível, acessível ou entendida. Está presente em todas as ciências, é matéria essencial no estudo do homem, tanto em nível religioso, científico e
todas as outras ideias, social e tudo mais. A definição de realidade, seguindo uma ideia aristotélica, né? Aristóteles era discípulo de Platão, só que ele não via a realidade da mesma forma que Platão. Então, para Aristóteles, a gente tem uma percepção da realidade, tem um conceito filosófico muito importante, que ele vai dizer assim o seguinte: a realidade é tudo aquilo que a gente constrói através da observação. Então, para o Aristóteles, se eu falar aqui para vocês, sei lá, tacacá. O que é tacacá? Avisando você. É uma comida da Amazônia. Vocês não têm referência, porque vocês não observaram, entendeu? Então vocês não conseguem chegar no conceito que é o tacacá com a palavra que eu acabei de falar. Então, veja como a ideia aristotélica ela tem sentido. Por quê? Então, aquilo que é realidade para mim, no meu universo, é aquilo que eu consigo observar. É as sinapses que eu fiz através de várias linhas de conhecimento, e aquilo começa a se tornar real. Antes de vocês se conhecerem a espiritualidade, vocês não imaginavam que existia tudo isso. Então, a ideia dele é mais ou menos essa. Só que tem um ponto que, particularmente, eu não concordo, nem o Platão. Então, assim, a ideia de realidade que eu quero trazer aqui para vocês é uma ideia que engloba o aristotelismo, vamos dizer, só que também o nível platônico. O que Platão dizia sobre a realidade? Vamos ver se está aqui. Não, o Platão, ele dizia que a realidade, ela está, vamos dizer assim, no mundo das ideias. Sabe, o amor platônico, aquela ideia platônica, o arquétipo, o mundo inconsciente coletivo, como diria o Carl Gustav Jung, essa visão, ela é platônica. Isso nos mostra que existe, então, um mundo arquetípico onde as coisas já são, esse mundo das ideias. E aqui, a realidade, então, não é fruto da observação, das sinapses, daquilo que a gente vê, pensa, sente, não. A gente reage àquilo que já existe. Então, para o Platão, a gente vai ter um conceito que vai ser o sexto sentido. Quais são os 5 sentidos, então? 5 sentidos começam no tato, depois vai para audição, depois visão, depois nós temos o olfato e depois paladar. Então, dentro de uma constituição da observação da realidade, é mais ou menos assim que a gente organiza toda essa estrutura. Só que em 5 sentidos, beleza, ótimo. Qual que é o sexto sentido? Alguns dizem que é a intuição. Eu digo que é a razão. Por quê? A razão é algo que nos faz sermos conscientes de nós mesmos. E essa autoconsciência, ela vem antes um pouco da própria ideia de mentira. Então, o sexto sentido, de fato, é a razão. Algumas pessoas têm um pouco mais, outras têm um pouco menos, faz parte, né? Mas todo mundo tem essa razão maior. E essa razão, essa razão, ela é trabalhada pelo Platão como logos, que é a ideia da palavra que tem na Bíblia. Jesus Cristo usa pra caramba essa palavra, né? A ideia do logos, de a gente conseguir trazer essa palavra, essa vibração do mundo arquetípico, do mundo das ideias ou de Deus, e manifestar de fato aqui com a nossa palavra. Isso é um dom do ser humano. Então, a própria manifestação metafísica de Platão, ela vai entender o dualismo entre o sensível e o mundo inteligível, né? Então, a gente vai ter esse dualismo que permeia todas as coisas, que é o mundo sensível ao sentir, é esse mundo aqui, né, dual, e o mundo inteligível é esse mundo das ideias que ele fala, ok? Então, dentro dessa alegoria toda, a gente vai ter toda uma construção que ele vai trazer o mito da caverna, ele vai trazer todas essas ideias que a gente vive no nosso dia. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo prático da vida, de como esse mundo das ideias funciona. Vocês já tiveram algum insight assim, muito forte, intuitivo? Porque a intuição é o 7º sentido. Então, da intuição, a gente tem aquela percepção, e aí a gente raciocina com a nossa base de conhecimentos, com aquilo que a gente sabe e tal, formar tudo isso dentro de num espectro de mentalidade, e aí você pare aquilo no mundo atual, ok? O caminho é mais ou menos esse. Quando
a gente tem um insight muito forte de uma ideia revolucionária. Quem aqui já teve uma ideia que era muito, muito forte e alguém, um concorrente, alguém do mesmo ciclo, enfim, também teve aquela ideia? Essas coisas acontecem, sabe? Essas coisas acontecem porque essa ideia não é sua, no primeiro lugar. Você não tem ideias, você capta ideias. Essa percepção, ela muda a nossa ideia sobre a própria realidade. Então, a construção, né, de toda a narrativa que a gente tem platônica, por que eu estou usando Platão como a base da realidade? Porque o pensamento hermético é o pensamento neoplatônico, segue a mesma ideia, segue a mesma estrutura. O pensamento, inclusive, que a gente tem dentro de uma construção gnóstica e tudo mais, também segue essa mesma estrutura. Tá? Então, toda a visão da realidade, ela precisa ser compreendida para que a gente entenda a próxima chave, que é conhecimento de Deus. Okay? Então, o conhecimento de Deus vai ser a percepção do divino. Aqui a gente já entra no reino celeste. É este reino que todos nós estamos buscando também. Porque a nossa autoconsciência é o que nos faz buscar o celeste, o divino. A gente está aqui para isso. Tenho certeza que vocês estão aqui não só para buscar a felicidade, mas entendendo que a felicidade está em contato com a unidade. Então, essa ideia, ela vai ser a função da alma humana. Segundo Al-Ghazali, a maior função da alma humana é a percepção da verdade. E aqui, o que é a verdade? Bom, belo e verdadeiro. O que é isso? Isso é a unidade de todas as coisas. É aquilo que a gente chama na alquimia, por exemplo, da mônada. A mônada que cria todas as coisas por meio de fractal, por meio desse desmembrar do dualismo de todas as coisas. Então, a percepção do coração, ela é uma chave para acessar a realidade de Deus. Como eu falei, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Essa chave, ela é a chave do coração, a chave Cristo. Essa vocês têm que aprender a sentir. Porque se eu falar aqui para vocês, o que é a verdade maior? E, vamos dizer, na sua vida profissional, por exemplo, qual é o seu propósito? Qual é aquilo que te move? O que você te faz feliz profissionalmente, por exemplo? O coração, ele dá a resposta imediatamente. Aí a mente vai lá, vai para aí porque você não vai ganhar dinheiro com isso. Não, porque isso aqui não dá, isso aqui já está muito saturado, isso aqui já tem muita coisa, você não tem talento para isso aí não. Então, veja como o coração ele sempre dá a resposta antes. Sempre. Essa é a chave para que vocês acessem ele. E essa percepção é muito sutil. Só que a gente precisa dessa percepção para realmente conseguir conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele não é um conhecimento cognoscível, vamos dizer assim. Não é, a gente consegue filosofar, a gente consegue trazer toda uma construção de ideias sobre isso. Mas não é a ideia que vai te fazer conectar com Deus. É o sentido. O processo de você realmente ter a vivência espiritual que vai te fazer, não, realmente Deus existe. Não é só um conceito, não é só uma ideia abstrata que o pensador lá pensou e foi sendo propagada ao longo dos tempos. Então, quando a gente tem um deleite de conhecimento aqui, por exemplo, o astrônomo vai lá e descobre uma rota de uma estrela nova e ele, nossa, caramba, estou em êxtase aqui porque eu descobri, fiz uma descoberta científica maravilhosa. Ou você, na sua vida, né, você tem um trabalho, você faz uma coisa, sabe, muito legal e aquilo te dá um tesão mesmo pela vida, uma alegria momentânea. Isso é passageiro, isso não é a felicidade maior, porque esse deleite do conhecimento, ele vai ser um momento que a gente tem. Só que a nossa vida, se a gente fica viciado em momentos
A gente pode ver isso muito claro, por exemplo, na rede social. São momentos de disparos dopaminérgicos que vão viciando a pessoa e ela tem que estar sempre olhando, rolando feed, olhando isso, vendo Tinder, vendo não sei o que. Essas ideias, micro-ideias de felicidade, minam a nossa felicidade maior. Então é importante a gente saber também que conhecer a si mesmo tem a ver com conhecer virtudes, coração e tudo mais. E conhecer a realidade é conhecer os mecanismos que funcionam, fazem funcionar toda essa realidade, para a gente compreender de fato que a unidade, ou esse acesso a Deus, é também a gente sair um pouco desse véu das milhões de distrações que tem aqui, sabe? Porque isso é o que nos tira a possibilidade de ser feliz em última instância. A ideia de a gente ficar sempre buscando gratificação imediata, sabe, recompensas prazerosas, o tempo inteiro, sabe, ficar sempre nessa questão dual, isso nos distrai num nível que a gente nem compreende para desconectar da fonte. Então é importante nós prestarmos sempre atenção, sempre presença. Essa é uma chave para que vocês conectem a Deus. Presença no momento que vocês estão, naquilo que vocês estão fazendo, no coração, no que o coração está mandando. O que o coração está mandando você fazer? Depois o cérebro articula, só que a gente consegue tomar essa articulação e fazer ela trabalhar em prol da vontade. Assim a gente acessa ao divino. Então o homem, ele é um reflexo, o homem no sentido ser humano, né, gente? Ele é um reflexo de Deus. Então essa ideia do que está em cima, do que está embaixo, do que está dentro, do que está fora, de que somos a imagem e semelhança do nosso Criador, todas essas ideias que são propagadas há alguns tempos, elas vão nos trazer a percepção, então, de que somos seres mortais pela terra e imortais pelo céu, que eu falei antes, e que essa visão é a visão máxima que a gente pode entender sobre o mistério. A gente olha aqui, tem milhões de coisas bonitas, tem milhões de coisas brilhantes aí no mundo dual, e não, para acessar o mistério você precisa botar isso aqui no esse Instagram aqui, faço desenho, faço estilo lá aqui no chão, e vamos fazer educação, não sei o quê. Mas não é assim. Isso funciona para provocar uma psicologia. Sim, isso provoca um estado mental, emocional, energético. Esse teatro é muito bem feito, inclusive dentro de lojas maçônicas, dentro de horas, aos recursos. Mas a gente vai ter isso não como um fim, como a maioria das pessoas pensam, mas como um meio de fazer o quê? De acessar esse Deus maior, de acessar essa vibração. Então, o estado que a gente precisa estar é um estado de vibração maior. Não é buscar essas artimanhas, esses processos por fora. É o que me interior, gente. O processo sempre está dentro do que somos a imagem e semelhança do Criador. Então, o portal do mistério somos nós, você, cada um de vocês. Vocês são o grande mistério. O grande mistério está na vida de vocês. Em cada ato, em cada observação, em cada parte que vocês têm, em cada corpo celeste de vocês. Tudo isso é o grande mistério maior. Quando a gente acessa isso, as chaves corretas, a gente consegue acessar, então, aquilo que está para cima. Né? Então, micro e macrocosmos sendo em reflexo do outro. As estrelas nos influenciam, mas nós também somos um reflexo de tudo isso. Nós também nos conectamos com esses corpos celestes maiores. Então, nada está separado. Sabe, a visão que a gente precisa entender dessa chave alquímica de Deus é a visão de que nada está separado. Nada. Eu, vocês, a ideia do Lao Tzu, a ideia de Jesus Cristo, sabe? Todas essas vertentes, todas essas visões de mundo, de verdade, o que é Deus, o que sou eu mesmo, o que é o universo, tudo isso é um só. E essa percepção de unicidade, ela nos traz um alívio. Porque você não está mais competindo, não está mais competindo com ela.
Eu não estou mais, eu tenho que me destacar, eu tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que ter mais, eu tenho que acumular mais. Não, porque a percepção da vontade, ela vai nos trazer um alívio, uma leveza da vida de que está tudo bem. As coisas que eu tenho, que eu sou, que eu estou vivendo, fazem parte do meu processo agora. Então você está vivendo processos. Cada um, seus problemas, eu acredito muito. O problema de cada um é realmente enorme. Mas olha que bênção isso. Se você pede paciência, o que Deus te dá? Dá várias situações. Exato. A partir das situações, vai te fazer desenvolver paciência. Ele vai te dar trânsito, você enfrentar. Ele vai te dar uma pessoa lá que só fala, não escuta nada, você tem que falar. Ele vai te dar situações. Você tem que ter a sabedoria de ter a ataraxia estoica, nesse caso, para conseguir reagir a todo esse negócio externo e entender o que é todo mundo. Você pediu por isso. E as situações estão vindo para você. Tá? Então, percebam a sua própria realidade enquanto eu vou falando, suas próprias questões pessoais, porque é isso que vai nos fazer chegar a uma ideia de felicidade maior. Como eu falei, não é externo, é interno, é a compreensão do universo interior para refletir no universo maior. Então, a força motriz que move todas as coisas é Deus, é a unidade. E os herméticos, eles vão ter uma ideia muito legal, que é o complemento universal, que aqui, segundo Protágoras, ele vai dizer o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem, só que o homem não é algo engendrado. O que quer dizer isso? Nós não nos criamos. Você não pensou e você existiu. Tá? Isso é um papel de Deus, uma potência maior. A gente não tem essa habilidade ainda, né? Mas a ideia é que esse ser engendrado, ele é como se fosse um eixo. Sabe, vamos imaginar assim, tem um buraco negro aqui. E aí o ponto do eixo do buraco negro move todas as coisas e não é movido por nada. Então esse conceito é importante para a gente entender como Deus funciona e como a realidade também funciona. Então, existe uma força que faz todo o fluxo universal acontecer. Então, o pessoal do Tai Chi, de Qigong, faz os movimentos para fazer a energia fluir, entendeu o movimento universal. O pessoal entendeu que existe esse movimento, esse fluxo, ele se flui. Então, qual é a ideia do hermetista? Como é que você é um surfista? Você vai surfar a onda. Essa onda do movimento universal que é gerada pelo ser que gera todas as coisas e não é gerado por nada. Então, essa visão vai nos permitir entender que tem um com-movimento e tem um contra-movimento. Então, nesse fluxo. O com-movimento é você seguir, você tem que ler o campo com o seu coração para seguir esse fluxo e permitir que as coisas saiam da cronologia. A gente está sempre aqui, meu Deus, é hora disso, é hora daquilo, eu tenho reunião, eu tenho compromisso. Aqui em São Paulo mais ainda, né? Meu Deus do céu. Mas assim, essa visão cronológica é uma visão instaurada, bem construída. A visão natural, a visão sincrônica, é esse movimento. Você está no lugar certo, na hora certa. Você aprender a seguir o movimento universal de todas as coisas. Isso nos traz felicidade. Isso nos traz leveza, nos traz paz de espírito. Engana-se quem pensa que a paz é o objetivo de alguma coisa. Paz é fundamento. Se você não tem paz, você não consegue ir para lugar nenhum. Não tem como ir para conquistar nada sem paz do coração. E a gente precisa encontrar essa paz profunda. A gente precisa ter isso como base. Essa é uma grande chave também. Paz. Tenta viver em paz. Tenta achar essa paz interior em estado emocional, porque isso vai te permitir conhecer a Deus. É isso que vai te permitir entrar no movimento universal. Então, Deus abençoa muito nós tentando chegar lá. Essa ideia, obrigado. Aqui. A quarta chave é o conhecimento do mundo vindouro. Então, dessa mesma forma, às vezes tem coisas que bloqueiam a luz do mundo vindouro. Exatamente, é um bom exemplo. Por quê?
A visão do mundo vindouro, ela é invisível. Não é a visão perceptível pelos 5 sentidos. A gente tem a alma sabe, mas o corpo não. Então isso está dentro de um véu de esquecimento que a gente conhece biblicamente como 7 véus de Ísis. São 7 véus do esquecimento, para que a gente chegue nessa essência maior. Então, essa visão, vamos dizer, ela vai ter aquela ideia principal que a gente vê muito em livros herméticos, dos axiomas. O que são axiomas? Então, axiomas são verdades matemáticas que existem. Por exemplo, a gravidade. Né? Ela existe, você não precisa acreditar nela. Ela existe. Você não precisa ter percepção da realidade. Ela está agindo. Sabe, essa ideia de que toda causa tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação, então, ela também existe. A gente vê isso, sabe? Se eu chegar aqui e xingar alguém, o pessoal vai ficar, no mínimo, triste. Né? Então vai ter uma reação. Essas coisas são conhecidas como axiomas. Então não depende da nossa percepção, não depende da nossa moral, não depende se você acha que é bonito ser bom ou ruim. Não interessa o que você acha. É o padrão universal maior. Este mundo vindouro é um processo que a gente precisa entender justamente para ter a percepção maior, sabe, sobre a realidade e sobre o objetivo da nossa vida. Que aí a gente entra num negócio que é a maior chave de todas, que é lembrar da morte, né? A gente precisa lembrar que somos tais, elemento memória. A gente precisa lembrar, né, que a vida é breve. Hoje é uma dádiva. Você estar aqui hoje é uma dádiva. Eu estar aqui hoje é uma bênção absurda de Deus que permitiu que a gente estivesse aqui aprendendo, sabe? Tentando se levar, buscando conhecimento maior, buscando esse senso maior da realidade, porque aqui é uma escola, é um grande estudo que a nossa alma está fazendo, para que a gente nessa escola consiga realmente encontrar essa percepção mais sutil, mais elevada. Porque aqui a gente tem livre-arbítrio no igual. A dualidade abre uma mente também, que é o livre-arbítrio. Para alguns é maldição, para outros é bênção. Mas eu espero que essa visão consiga construir também um livre-arbítrio embasado em questões mais elevadas, para vocês perceberem que o mundo vindouro, essa ideia de céu e inferno, que a gente constrói com as religiões, né? De um plano, que a gente vai lá, vai ter cidades astrais e tal, a gente humaniza tudo, né? A gente tenta antropomorfizar todas as coisas, e está tudo bem, é só uma forma de ver aquilo. Pode ser que seja vire um dodecaedro, virou uma geometria sagrada, e aí você virou um triângulo e você é feliz com o triângulo. Não, só que isso não seria tão humano, né? Aí a gente tenta fazer essa lesinha, tenta fazer o processo todo ali mais um bracinho e tal. Até os alienígenas, né? A gente olha os alienígenas, não, é quase um humano, só que é um pouquinho diferente. Então é normal esse padrão que a gente tem das coisas. E essa visão, aqui eu também trouxe a ideia da autoevidência dos axiomas, e a gente também ter questões autoevidentes na nossa jornada, né, que vão nos trazer esse senso do mundo vindouro, de que a gente entende, por exemplo, quem já perdeu um familiar, meus sentimentos a quem já perdeu, mas quem já perdeu um familiar próximo, sente que existe algo, sabe? Você sente, vocês são todos espiritualizados. Você sente, você sabe que aquilo tem, sabe, uma chispa divina que vai para algum lugar. E isso as tradições esotéricas apontam, existe a constituição centenária, existem várias coisas que vão fazer um processo de como a nossa alma realmente funciona quando a gente morre, o que morre, o que fica, que vai para cima, que vai para baixo, e faz todo esse processo. Não vou entrar nesses detalhes. Mas, quando a gente entende isso, a gente precisa falar sobre um conceito que tem a ver com o vindouro, mas também com essa realidade aparente, que é véu de Maia. Quem que é essa tal de Maia? É a ideia, dizer, hinduísta da ilusão, né? O mundo da ilusão. Então, o mundo da ilusão é aquilo que a gente conhece como a Matrix, é aquilo que a gente conhece como essa
rede, digamos, o demiurgo está prendendo nós aqui, a gente está sofrendo por causa do demiurgo e tal. Então, todas essas ideias, elas são alegorias religiosas, culturais, que foram formatadas dentro de determinadas culturas para falar sobre esse véu de Maia, a roda de Sansara. Todas essas visões, elas são esse processo de ilusão. A gente está imerso numa ilusão. A gente acha que é isso aqui. A gente acha que é só essa limitação. Sabe, a gente tem uma percepção limitada e isso nos faz buscar o prazer. Teve uma consagração, uma vez eu tinha um cara muito sábio que falou a seguinte frase, me marcou: buscar o prazer é como lamber o fio de uma espada banhada em mel. Então, a ideia do prazer é mais ou menos assim, é gostosinho, lamber o mel pela espada. Você vai cortar a língua. E quanto mais se corta, mais dual fica a sua língua. Então, o que isso abre? No mistério, isso abre também a ideia da serpente que cai na dualidade, né, que é a nossa energia, por exemplo, da Kundalini, que vai para a dualidade. Quando ela vai para a dualidade, cada vez mais ela fica dual. Cada vez mais os polos ficam longe do outro. Esse polo longe do outro gera dissonância no nosso campo morfogenético, gera dissonância na nossa meditação, faz a gente se perder um pouquinho na trajetória. Então, a busca do prazer, ela não pode ser como lamber uma espada banhada em mel. Senão a gente está se machucando por um pedacinho de nada. Não tem uma sensação de um gozo assim da vida. Posso ver o que você levou disso? Então essa ideia deve ser levada para todas as nossas funções na vida, seja em relacionamento, trabalho. Às vezes você sacrifica tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, pais, enfim, pessoas que você ama, para estar ali construindo uma ideia, um troquinho a mais, para fazer uma a mais ali, que não vale a pena no final das contas. Sabe? Então a gente precisa ter um equilíbrio para não ficar focado só no prazer. É importante, somos animais também. Mas a gente é um pouquinho mais evoluído, né? Somos conscientes. Então, busquei a consciência para alquimizar esse prazer. Tá bom? Porque a ideia é a vida pós-mortem, a ideia é a alma, a ideia de toda essa constituição é essa busca, esse é o objetivo maior da nossa vida. É isso que a gente tem que focar para realmente ter essa felicidade. Então, saindo dos véus de Maia, a gente falou sobre a unidade, a gente falou já sobre a bússola. Eu só quero trazer uma percepção para vocês dos 13 infernos, segundo o Alcazar, tá? Ele diz que tem 13 infernos na Terra. O primeiro deles é quando a gente tenta fazer uma separação forçada das coisas terrenas enquanto o nosso coração ainda deseja. Então, assim, sou do sul, gosto de comer churrasco, acho bom. Aí o coração tá ali, nossa, eu quero comer uma picanha. E você dá um prazer, osso da carne, não sei o quê. Aí você quer sair daquilo, mas o seu coração ainda está lá. Você vai gerar sofrimento, logo você vai criar um estado infernal, nesse sentido de ficar se martirizando, de ficar, sabe, tendo aquela dor interna, sofrimento. Ou às vezes você gosta de uma pessoa e você, não, eu quero ser a cena espiritualizada, quero fazer o caminho branco aqui, isolar na montanha, você fica só pensando naquela pessoa e aquilo gera sofrimento. Então, esse é um tipo de inferno. O segundo é sentir um estado de vergonha. Mas aí a vergonha do tipo, sei lá, uma vergonha que vai te fazer realmente se sentir humilhado, sabe? Uma coisa que realmente doa no teu coração, não é aquela vergonhinha ali. É aquele estado que te faz, às vezes, perder um prestígio dentro da sua empresa, sabe? Dentro do seu ciclo de amizades, do seu relacionamento. Você sente vergonha. Aquele estado vai te colocar num nível tenso, um nível infernal, segundo o próprio Alcazar. Ok? E o terceiro é a ideia, faltou a frase aqui, mas é a ideia de a gente tentar buscar a verdade e fracassar, porque a gente tenta achar ela no mundo, no dualismo, no outro, na situação. Então, não é esse o caminho. Agora, eu vou passar um pouco, a gente está sem tempo. Pode passar? Eu vou passar para vocês
Algumas, então, chaves que eu considero cruciais para a vida, tá? Para que a gente leve isso, saia daqui uma reflexão positiva de toda essa visão das 4 chaves. Vamos lá, recapitulando: conhecer a si, conhecer a realidade, conhecer a Deus, conhecer ao mundo vindouro, esse mundo astral, essa ideia espiritual. As chaves, eu diria que é orientar a vida na busca pelo amor, saber e poder. Essa é a Santíssima Trindade: amor, saber e poder. Basicamente, a gente precisa, nessa ordem, de fazer isso. Com amor, a gente acessa a sabedoria, para ir acessar o poder de manifestar isso na Terra. Ok? Essa é a primeira chave. A segunda, cultivar a leveza e a paz de espírito. No sentido de que, cara, tá tudo bem a sua vida, tá tudo bem, todo esse fluxo, e a gente consegue ter essa leveza, consegue ter essa paz. A terceira é canalizar a energia criativa através, por exemplo, de dança, música, através da arte, sabe? Através do processo de se expressar, deixar fluir, fazer o teu movimento que move o teu coração. Cara, tem tanto artista bom, não precisa comercializar a parte. É porque isso, às vezes, acaba, sabe, faz a arte não ser mais arte. A arte é a expressão pura do coração. Então, assim, se expressa, faça, sabe, a sua forma de arte. Aí, a gente vai ter a ideia de priorizar atividades que elevam a energia e minimizar as que drenam a nossa energia. É meio óbvio, né? Mas é necessário a gente pensar sobre isso. O que drena a sua energia? O que faz? Cansado. Tô sem, sabe? Você vai encontrar os amigos no bar lá e você nem gosta mais de falar que essas pessoas, aquele ambiente. Você sabe isso, você me drena. Então, busquem, sabe? Respeitar a si mesmo. Se respeitem. Esse é um princípio alquímico também, né? Para a gente atingir a felicidade. Aí, viver nesse mundo, mas não ser desse mundo. Isso é uma questão muito importante. Não dá para fugir da Matrix. A gente tem que saber navegar aqui. Sabe? Você tem que saber articular as coisas aqui no dualismo para chegar em algo maior. Então, é isso. A gente precisa ter esse tipo de conhecimento para também não ficar refém de, eu preciso matar meu ego, eu preciso sair da Matrix, eu preciso ir para o mosteiro. Não é esse caminho. É também, mas não é um caminho alquímico, mágico, né, que a gente fala. Então, usar a alquimia para transmutar as energias e vibrações, que é esse processo de saber as chaves corretas para chegar ao maior. E aqui tem um resumo da ideia toda, mas a gente está sem tempo. Então, minha gente, nós vamos continuar aqui numa sessão de perguntas e respostas. Nós vamos fazer um bate-papo, sabe, uma conversa. Aí a gente pode tirar dúvidas, pode fazer o processo, ok? Muito obrigado, minha gente.